Olá, pessoal. Nossos agradecimentos pela sua presença, o Dr. João, da Raposo Soares e Salomé Advogados, aqui no Papo Inclusivo conosco. E o doutor também tem um podcast, né? O Salvo Conduto. Como é que surgiu a ideia e o nome? Obrigado pelo convite, viu, Rafa, Miriam, Fábio, estou muito feliz de estar aqui. O nome Salvo Conduto foi eu que trouxe, porque o podcast que a gente faz é mais voltado para a área do direito penal, né? Que é a minha área de formação, a área que eu sempre trabalhei, e saí um pouquinho dessa área exclusivamente também para entrar com ações contra plano de saúde para crianças autistas, porque eu tive que fazer a do meu filho, a do João Vitor, há uns 6 anos mais ou menos, e aí depois disso já foram mais de 200 crianças autistas, adultos autistas também atendidos lá no escritório. Os planos de saúde estão cancelando em massa. Isso já aconteceu antes, alguma vez? Ótima pergunta. Assim que você conhece. Sim, uma ótima pergunta, Rafa. Não é a primeira vez que os planos estão fazendo isso. Há 1 ano, nós tivemos que entrar com ações de cancelamento também, mas em bem menor número. Agora, a coisa explodiu, assim. Eles entraram em verdadeira guerra contra os autistas e estão cancelando em massa mesmo os planos de saúde. E não só dos autistas, tá? De muita gente também que tem tratamento caro, como casos de câncer, enfim. E o pior de tudo, eles estão fazendo isso até mesmo com quem tem liminar. A pessoa entra com a ação, consegue a liminar para ter o tratamento, acha que está tranquila, e aí eles vêm e cancelam o plano ignorando ordens judiciais. É um absurdo. Mas existem regras para esse cancelamento, né? Sim, porém, essas regras elas se aplicam quando a pessoa ela não está em tratamento. Para quem está em tratamento, a justiça já definiu que o plano não pode cancelar. Veja, seria muito fácil para o plano, né? Ficar recebendo. Aí quando você precisa do tratamento, ele fala, não quero mais você. É um negócio da China, né? Não, mas é isso que eles querem, né? Que a gente pague e não fique doente, não adoeça. Só paga. É isso que eles lucram, né, na verdade, né? Que pague e não utilize o plano, né? Assim que eles vão acabar lucrando. Não, mas eles ganham muito dinheiro. Sim. Mesmo, não é à mesmo, toa que eles têm bilhões de reais em lucro todos os anos. Todos os anos os planos têm bilhões e bilhões em lucros. Aí eles ficam falando, não, se eu tiver que tratar os autistas, eu vou quebrar. Não é verdade. Simplesmente não é verdade. É uma forma que eles têm de tentar sensibilizar os juízes, a sociedade e colocar a sociedade contra o autista. Sim. Gente, o autismo precisa de tratamentos intensivos que realmente não são baratos, mas estão longe de quebrar planos que têm bilhões. Eu não estou falando em milhões, eu estou falando em bilhões de lucro. E não estou falando só de faturamento, estou falando de lucro todos os anos. Você imagina, é o dinheiro que sobra para eles pagarem as viagens caras deles, pagarem os iates, enfim, enquanto os autistas aí precisando de tratamento e tendo que ir para a justiça porque o plano não tem... Empatia zero. Zero, essa é a real. Empatia zero, foco só no lucro. Aí a gente precisa do judiciário para nos socorrer. Porque é engraçado, só um adendo que um terapeuta do Rafa, o Thiago, né? Ele até falou assim que é um e-mail que eles mandam e simplesmente cancela e assim, estamos cancelando em tanto tempo, né? E assim, eu já cansei de receber mãe de autista e pai de autista ligando para mim chorando porque recebeu esse e-mail aí. Sim. Esse e-mail de cancelamento, um e-mail que eles mandam assim, não queremos mais você. Isso é um absurdo. Isso aí, acabar nunca vai. Essa luta nunca vai acabar. Sim. Mas ela só vai diminuir quando o Congresso transformar em crime cancelar o plano de saúde de alguém que está em tratamento, seja do que for, e principalmente do autismo. Porque o autismo... Quando você para o tratamento, tem uma regressão muito grande no desenvolvimento. Né? E o Fábio pode até falar melhor que eu. Então, assim, enquanto isso não virar crime, então, assim, eu gostaria muito que algum congressista fizesse alguma coisa com relação a isso. O pessoal está tentando, mas não é fácil mesmo, porque os planos eles têm muito dinheiro e o dinheiro traz o quê? Lobby no Congresso, traz muita força, muito poder, né? Mas o poder público, o presidente da República, Ministério da Saúde, não teria que intervir nisso? Com certeza. Me parece que teve aí algumas intervenções já, mas a prática mostra que não foram suficientes, porque todos os dias me ligam mães chorando, dizendo, olha, cancelaram o plano de saúde do meu filho autista. Do nada. Sim. E aí, o que nós temos que fazer? Entrar com ação e pedir para o juiz para
determinar que se restabeleça. E qual que é o outro problema? O juiz fala assim, restabeleça sob pena de multa. Aí multa diária de R$500, por exemplo. A multa, muitas vezes, é menor do que o custo do tratamento. E aí o plano fala, eu prefiro pagar a multa. E fica por isso, e enquanto isso, uma criança autista, um adulto autista que precisa do tratamento, tá lá tendo regressão, tá tendo prejuízos, assim, irreparáveis. Mas o juiz pode até bloquear e prender o responsável pelo convênio, não? Pelo plano. Então, o juiz pode tentar bloquear o dinheiro na conta do plano, mas a burocracia que envolve isso é enorme, enorme. E prender, olha, alguém ser preso por isso eu nunca vi e acredito que nunca vou ver. Aconteceu isso. Mas quando o juiz determina prisão por crime de desobediência, é um crime de menor potencial ofensivo. A pessoa vai, paga uma cesta básica. Né, E outra, é difícil você determinar quem deu a ordem também. É uma investigação criminal complexa. E tem um outro detalhe. Quando o juiz coloca multa e aí o plano descumpre, a jurisprudência entende assim de maneira uníssona que se tem multa não tem crime de desobediência. Então às vezes a gente até chega para o juiz e fala, juiz, eu não quero multa, eu quero crime de desobediência. Porque a gente não está atrás do dinheiro. Não é isso. O autista, Sim. um dia sem tratamento, qual o custo? Não tem custo, não tem preço. Sim. Né? Então assim, a gente não quer saber da multa, a gente quer que o plano efetivamente cumpra as decisões. E o que acontece é que o plano não só não cumpre, como está muito tranquilo, né? Sim, ele sabe que não cumprir talvez não tenha não desencadeia o que eles vão colocar como prejuízo, na verdade, Exato. né? E precisaria existir um na crime balança, né? específico, com pena alta, dizendo assim, ó, cancelar plano de saúde para alguém que está em tratamento. Pena, colocar ali, sei lá, 2 a 5 anos, alguma coisa assim, que aí sim eles pensariam 2 vezes antes de Mas fazer. diz que eles pagam um advogado se dependendo do crime que o plano fizer. Ou não? Não, aí eles vão tentar se defender. Mas né? com certeza, se existisse uma penalidade grave, severa... fosse que hoje posta, o que né? acontece é que a ANS também não resolve o problema. A ANS fala, não, veja bem e tal. Vários casos, as mães fazendo reclamação da ANS não adiantando nada. Aí por isso que a gente é obrigado a entrar com a ação. E aí gera custo para a mãe. Ela pode tentar fazer na defensoria. Se a renda familiar for até 3 salários mínimos, pode. Mas se for mais que isso, não pode. Aí vai ter que procurar um advogado. Outro absurdo, tá? Não pode ir no juizado especial de pequenas causas. Por quê? Porque o autista, ele precisa que o Ministério Público participe do processo. Então, assim, para o Ministério Público participar, tem que ser na Justiça Comum. Para ser na Justiça Comum, tem que pagar o quê? Custas judiciais, o que não precisaria no juizado. Então, assim, é mais um problema. Uma barreira, mais um obstáculo, Mais uma barreira. com certeza. E veja, eu não estou falando que o autista deveria poder entrar no juizado. Mas... por que um adulto capaz, que não tenha qualquer tipo de deficiência intelectual, pode entrar no juizado de graça e uma pessoa que está, obviamente, mais vulnerável, que precisa mais entrar com a ação, todo autista tem que, em média, aí, entrar com 3, 4 ações na vida, pelo menos. Mas né? diz que a Unimed não está fazendo isso, tá? Não, todos os planos... tem planos que estão cancelando mais. Por exemplo, a Mil, ultimamente, a Mil, cancelou Qualicorp. vários, né? A Qualicorp, ela é um intermediário, né? E ela... Mas é que um joga para o outro. A Mil fala Sim. que foi a Qualicorp fala que é a Mil. E você fica ali Exato, perdido. estão tentando... mas no final das contas, os dois são responsáveis, porque a gente está falando de uma cadeia de consumo. Então, assim, se você é consumidor dos dois, tanto da Qualicorp como da Mil, não importa Claro. qual dos dois é o culpado. Os dois têm que responder. Né? Até mesmo por danos morais também, enfim. É surreal o que eles estão fazendo, mas assim, não tenho dúvida. O que eles fazem? Eles colocam no papel. Quanto que eu vou tomar quantas pessoas vão entrar com a ação? Quanto que eu vou tomar de multa aqui, de danos morais? E, por outro lado, quantas pessoas não vão entrar com a ação e eu vou conseguir livrar essa folha de pagamento? Essa é a conta que eles fazem. É maldade pura, assim. Não tem um menor cabimento. E por isso que o Estado precisaria transformar isso em crime grave mesmo. A lei permite o cancelamento unilateral? Para quem está em tratamento, não.
Tá? Isso, a justiça já definiu isso é pacífico no judiciário. Quem está em tratamento não pode ter o cancelamento unilateral. Para quem não está em tratamento, existem algumas regras para alguns tipos de planos, como, por exemplo, planos empresariais e planos coletivos por adesão. Esse sim tem uma regra para cancelar, mas assim, o plano tem que seguir determinados passos e não é tão simples. Tá? E para planos individuais e familiares não pode. Só pode cancelar por inadimplência ou por fraude. Ela vai ter cobertura... Então, uma criança autista Uma criança autista pode entrar direto com a ação pode entrar direto com a ação para ter cobertura na clínica que ela quiser? na clínica que ela quiser. Então, a cobertura é dentro da rede credenciada. Então, isso é uma coisa que é muito importante a gente explicar, porque muitas vezes as mães de crianças autistas nos procuram achando que a ação é para conseguir a clínica que quiser. Né? E não funciona bem assim. Por quê? O contrato do plano de saúde, em geral, prevê que você vai ter o atendimento integral, sem custo, dentro da rede credenciada. E quando a rede credenciada não for apta, não existir rede credenciada, aí sim você tem a cobertura integral por reembolsos integrais fora da rede. Eu vou dar um exemplo. Quando eu quebrei o meu braço, eu tive que fazer uma cirurgia ortopédica. Coloquei aquela gaiola aqui no braço. Então, são 2 cirurgias, na verdade. Uma para pôr, outra para tirar. E aí, quando eu fiz essa cirurgia, o meu plano de saúde não cobria Einstein e Sírio-Libanês. Não existe uma ação judicial que eu entre e fale assim, juiz, determine que o plano de saúde pague o Einstein ou o Sírio-Libanês para mim. Por quê? Porque tem vários outros hospitais que fazem essa cirurgia. Uma cirurgia comum. Uma cirurgia ortopédica comum. Então, a ação é, se o plano não tivesse um hospital, aí sim eu poderia fazer até no Einstein, que eles teriam que me reembolsar. Mas eles têm vários. No autismo, o que acontece? Os planos de saúde têm uma rede credenciária, uma rede credenciada precária demais. Essa rede credenciada dos planos de saúde não tem condição de atender as terapias ABA, por exemplo, que são intensas e são muito especializadas. Eles fingem que eles têm essa rede credenciada. E aí a gente entra com o processo e fala, eu quero uma clínica apta na rede ou eu quero reembolso integral fora da rede. E aí eles falam, não, eu tenho rede, está aqui. Aí eles indicam uma clínica que, obviamente, ou não é capacitada ou é muito distante. E quando é muito distante, eles escolhem a dedo mesmo, que é justamente para vencer a mãe e a criança pelo cansaço. Sim, para não conseguir ir mesmo, né? Para colocar obstáculos ali para que não tenha, talvez, esse atendimento. Exatamente. E aí, o que a gente tem que fazer na ação? Provar que a rede não é apta e provar que essa clínica interfere no tratamento, porque não tem como um autista ficar 2 horas no Essas gravações que a minha mãe mandou... Desculpa. Essas gravações que a minha mãe mandou servem para a justiça? Que a minha mãe mandou lá pra Vera, mandou pra vocês aí, pra direção da advocacia. Serve pra justiça? Serve. Gravações todas que você fizer, você pode usar. Desde que você participe da gravação. Por exemplo, eu tô tendo uma conversa com você, eu posso gravar. Agora, eu não posso gravar uma conversa sua com ele, por exemplo. Aí eu não posso interceptar conversas dos outros. Mas gravações podem ser usadas tranquilamente na justiça, principalmente para garantir direitos básicos aí, das pessoas como consumidoras e como direitos de dignidade e saúde, né? Sim. Mas gravar uma conversa entre o atendente da Qualicorp, por exemplo, a 1000, e o cliente, o juiz aceita? Aceita. Só que vai ter que desde ficar que seja ouvindo. o próprio cliente que está gravando, e até mesmo a Qualicorp ou a 1000, elas gravam também, né? A gente pode, inclusive se você não gravou, a gente pode pedir. E uma dica que eu dou para todo mundo é assim, as pessoas não sabem como gravar as ligações. Elas não sabem, tá? Porque elas acham que tem que ter um aplicativo super tecnológico. Esses aplicativos são horríveis. Primeiro, porque você não tem certeza se está gravando ou não. Né? Segundo, que ainda que ele esteja gravando, às vezes ele grava só um lado, só uma voz, não grava outra, dá problema. O que eu sugiro? Tá? Liga de um celular no Viva Voz, filma com o outro. Pronto. Resolveu. Vale do mesmo jeito. Ou grava o áudio com o outro, não tem problema nenhum. O importante é captar o áudio. Tá? Mas, insisto, só de conversas em que você for o interlocutor. Você não pode gravar conversas dos outros. Sim. Mas, por exemplo, um autista, ele um não verbal.
o cuidador dele, os pais, vão gravar e vão mandar para o juiz. Coloca no processo. Tudo bem? Ok isso? Tudo bem. Não tem problema, porque você está gravando uma conversa que você está falando, que você está participando, mesmo que fosse em defesa de terceiros. Isso não tem problema. O que não pode é colocar gravador numa sala de reunião, por exemplo, gravar duas pessoas que você não tem nada a ver. Sem saber, claro. Então, o doutor estava falando do plano de saúde que... Quando o plano de saúde indica uma clínica longe da residência da criança, o que faz? Como é que faz? Aí não tem jeito, tem que entrar com a ação. E aí na ação a gente normalmente demonstra pelo Google Maps mesmo ali que a distância é um trajeto inviável. Ou às vezes não é nem por causa só da distância. Tem casos em que a clínica não é tão distante, mas o deslocamento exige 3, 4 baldeações, trocar ônibus e metrô, e aí não dá. Em São Paulo é uma cidade gigantesca. E aí os planos se aproveitam disso. Então eles pegam, por exemplo, um cliente que mora em Santo Amaro e fala assim, ó, tá aqui, eu tenho clínica, é no Tatuapé, tem vaga para você. Como que uma criança autista vai de Santo Amaro para Tatuapé todos os dias? É impossível. E assim, quem convive com autistas sabe disso, é uma obviedade para nós. Sim, exatamente. Né? Agora, tem juiz que não sabe disso. Tem juiz que... Por isso que eu falo assim, todo juiz precisaria pelo menos conviver um dia com uma mãe de autista. Porque nunca mais ele falaria uma cretinice dessa, sabe? Sim. E também a gente sabe que tem planos de saúde que estão descumprindo a liminar, né? E aí, o que faz nesses casos? Então, realmente isso é um fato. Os planos de saúde, eles não querem cumprir as liminares e muitas vezes as penalidades que os juízes dão são mais baratas até do que o tratamento. Então, para eles, está confortável. E não só mais baratas, são difíceis de executar. Porque, veja só, o juiz, o que ele faz? Olha, eu aplico uma multa diária, sei lá, de R$200, enquanto eu não cumprir. Para o plano, tá mais barato do que dar as terapias. Pagar um fonoaudiólogo, e aí o plano vai deixando. Tudo. E tem outro porém. Essa multa você só vai conseguir executar quando? No final do processo. Que você vai receber esse valor de multa. O próximo passo, além da multa, seria pedir para bloquear o dinheiro na conta do plano de saúde e disponibilizar já para a clínica ou como reembolso para os pais. Só que isso também é complicado, porque quando tem a penhora, primeiro que demora, e aí quando tem, abre prazo para o plano se manifestar. Aí o plano fala, não pode levantar por N motivos, enfim. E aí fica uma discussão judicial. Né? Burocrática, né? Entre os caras que são grandes ali, a mãe, o Exato, e o autista e aí o dinheiro que não é liberado, demora para ser liberado. Demora para ser resolvido, né? O terceiro passo seria pedir para que eles respondessem por crime de desobediência, o que também é super burocrático e complexo, e quando tem multa nem cabe. Então, assim, é muito difícil mesmo fazer um plano. Os planos perceberam isso, que é vantajoso para eles descumprirem as liminares. A Notre Dame, por exemplo, tem um inquérito civil do Ministério Público do Consumidor aqui de São Paulo investigando isso aí, para ver se consegue fazer com que eles respondam uma ação civil pública, tenham que pagar indenização pesada. Então, assim, o Ministério Público está se mexendo nesses casos, mas ainda é pouco, porque na prática o que a gente vê são centenas, milhares de crianças, na verdade, sem tratamento, justamente porque as decisões do juiz são ignoradas pelos planos. Rafa vai Desculpa perguntar, mas qual é o seu plano de saúde? O meu? O plano de vocês. Então, o do João Vitor é Notre Dame. E o seu? A gente tem também o Porto Seguro também. É a melhor coisa que faz, assim. O Rafa é cabo eleitoral da Porto Seguro. Tudo dele é Porto Seguro. Ele ama Porto. Faz uma propaganda. Tanto pro carro quanto pro plano de saúde. Mas eu vou falar pra você, eu não recomendo nenhum. Precisa ter um, mas eu não recomendo nenhum deles. Tem particular não vai, todos, né? Mas... assim, como eu já processei todos, todos dão muito trabalho, todos dão problema.
né? Tem uns que não é difícil dizer qual é o pior que o outro. Eu não Porque eles não recomendo estão nenhum. para trazer serviço para a sociedade, né? De fato, é só o lucro mesmo, né? A partir do momento em que para de dar um certo os lucro... planos é um negócio, aquilo é um negócio, tem que dar dinheiro e exatamente. dar muito dinheiro. A gente não é contra que eles ganhem, só que eles têm que fazer a parte deles, né? A gente paga, tem que ter devolução. E assim, o problema é que eles só querem ganhar, né? E faz parte do risco do negócio do plano ter que arcar com o tratamento de quem precisar. Quem precisa do tratamento é uma porcentagem muito pequena, né? A porcentagem de pessoas autistas, por exemplo, não é tão grande assim a ponto de falar, não vou conseguir pagar. Vou quebrar, né? A maior parte paga plano de saúde e não usa. E não usa, exatamente. Exato, É isso. muito raro de quebrar? O plano só quebra, um plano de saúde só quebra por má gestão. Exato. Por falta de dinheiro não quebra. Não quebra, porque eles lucram bilhões. As pessoas não têm muita noção do que é 1 bilhão. Sim. Né? Mas assim... A gente não tem noção mesmo, é muito dinheiro. É dinheiro que não acaba mais. Se você... eu não sei muito bem a conta, mas assim, se você pegar 1 milhão de segundos, dá... Esse ano ainda já dá, algumas semanas aí. Agora... Se você pegar... 1 bilhão? 1 bilhão, dá, tipo, cara... 30 e poucos anos, né? dá uma vida. Eu vi também que até se você pegar 1 bilhão de reais, assim, por exemplo, ou qualquer outra moeda, e colocar em nota, assim, dá pra você dar 3 voltas no planeta Terra inteiro, se você colocar e alinhado. Eles lucram 3, 4, 5 bilhões. Exatamente, lucrando bilhões e bilhões, E eles não vão né? gastar nenhum. O problema é que muitas vezes não querem perder alguns milhõezinhos de lucro deles, né? E aí fala que vai quebrar, né? Tudo isso é uma narrativa. E O os plano tokens, só quebra os por má tokens- gestão. E os tokens, como é que faz em relação aos tokens de todos os planos? Os Que planos... agora estão com os tokens, agora essas manias de token, como é que faz? Então, os planos, eles criam meios para evitar fraudes. O token é um deles, por exemplo. Porque, assim, do mesmo jeito que a enorme maioria das pessoas é correta, em todo lugar, até mesmo no plano de saúde, até mesmo nos consumidores do plano de saúde, tem gente que comete fraude. E aí, eles criam tecnologias para evitar fraudes. Então, se tem o token, não tem como alguém estar usando o seu plano de saúde para pedir tratamento no seu lugar, porque o token vai chegar no seu celular, é uma forma de provar isso, né? Mas, por outro lado, eles abusam disso também, né? Eles ficam pedindo... eles falam, não mandam o token, ou quando falam que você mandou o token do jeito errado, enfim, bloqueiam o teu acesso, enfim... Eles usam dos dois lados, mas é uma forma que eles têm de proteger de fraude segurança. também. É verdade que os planos de saúde gastam mais com tratamento de autista do que com câncer? Do que de câncer? Essa é a nova narrativa deles, né? Primeiro que isso não é verdade. Segundo que esse olhar não é o olhar que a gente precisa ter. Quem gasta mais, quem gasta menos. Né? A gente tem que lembrar que os planos de saúde têm lucros bilionários. O que são lucros? É o dinheiro que sobra depois do custo. Ou seja, é o dinheiro que eles embolsam. Isso sim é digno de nota. Não quem gasta mais, quem gasta menos. Não importa, porque está sobrando bilhões. Então não tem tanto... não tem relevância alguma quem gasta mais ou quem gasta menos. O que tem relevância é que eles querem só lucrar. Só lucrar. E independentemente disso, né, eles acabam ali, o câncer ou o autismo são duas situações ali onde de fato é necessário ter o investimento e ter o gasto. Gasta mais com autismo ou gasta mais com câncer. Isso é inerente às condições, né? Então não adianta só esse discurso para justificar que a gente cancela plano de autista porque paga mais do que de câncer. É um tratamento que é necessário de fato, né? Então, e assim, esse argumento é justamente para... porque os planos estão realmente em guerra contra os autistas. Então, eles acabam tentando manipular as pessoas no sentido de falar, olha, realmente os autistas vão quebrar os planos. E isso é um absurdo, é uma mentira deslavada. Sim, comover a sociedade, né? Olha, a culpa é dos autistas, hein? Eles que estão gastando, acabando com tudo, né? Em escola acontece isso também. Sim. Tem pais que não querem que tenha autista na mesma sala dos filhos, o que é uma burrice assim, sem igual, porque se você tem um autista na sala de uma criança, enfim, numa sala de aula, todas essas crianças vão aprender uma habilidade que é muito importante na vida, que é empatia. Sim. Sem empatia, você jamais vai ser um bom profissional em qualquer área que seja. Sim. Então,
o ganho é maior das crianças neurotípicas. Então, a inclusão é uma via de dois lados, de duas mãos. Duas mãos, isso. É, isso mesmo, né? Até porque o que a gente vê é que não tem muita informação. Então, as pessoas não sabem muito bem as condições do autismo. E a partir do momento que uma criança cresce com alguém do lado que é autista, você vai ver as limitações. Eu mesmo trabalhei em escola como acompanhante terapêutico e as crianças em si já começavam a entender o limite do meu paciente autista ali, né? Então, sabe, eles né? Vêm como colega, como amigo, como já que estão colega assim? Busca brincar junto, né? Claro que a criançada sempre vai ter ainda, né, algumas barreiras ali para entender, né, por que uma brinca de uma forma e outra não. Mas tem essa busca de ajudar, de chegar e olha que desenho bonito que você tá fazendo. Então você já vê que o fato da convivência já vai fazer com que tenha mais conhecimento, entenda os limites e aí não vai se tornar, por exemplo, um juiz ou alguma pessoa que lá na frente acha que não precisa desse tratamento, né? Que desconhece e aí é bom para todo mundo. Acaba desmerecendo, né? Achando que não é necessário, achando que é, sei lá, qualquer tipo de inclusão coisa. É importante para a sociedade como um todo, Sim. né? Transformar todo mundo em pessoas melhores. Eu falo, quando eu tive o João Vitor em 2012 e quando a gente descobriu que ele tinha síndrome de Sener e autismo, é claro que na hora ali você não sabe lidar muito bem e tal, mas hoje, 12 anos depois, né, eu falo com tranquilidade. Eu com certeza absoluta sou uma pessoa muito melhor do que eu era por causa do João Vitor. E você querer que um autista não esteja na sala, você está privando o teu filho neurotípico de uma experiência dessa, de conhecer outras realidades, né? E a gente fala que eles são nossos mestres, que a gente aprende pra caramba com eles, né? Você nem imagina o tanto que vai aprender com eles, né? É verdade. E também o cancelamento não foi só para autistas, né? Para câncer, diabetes, Down, síndrome de Down, lúpus, um monte de doenças que eles cancelaram, assim, geral. Sim. O cancelamento dos planos de saúde de pessoas que estão em tratamento foi geral mesmo, não foi só para os autistas. Afetou muito a comunidade autista, mas também todas as pessoas que têm doenças raras, câncer, enfim. E esse cancelamento pode matar muita gente, essa é a verdade. Pessoas que precisam de injeção, que se não tomar aquilo morre a cada 15 dias. É por isso que o Congresso precisa urgentemente transformar em crime e cancelar plano de saúde de pessoas em tratamento. E o que a gente pode fazer também é mobilizar os políticos, né? Você que votou em tal senador, tal deputado federal, estadual... Qual que é a proposta, né? Pensar nisso também, né? A partir pro futuro, né? Porque o que aquele político que talvez vai representar a gente tem de visão e de proposta para tentar defender os direitos dessa comunidade, né? Também. Exatamente. Porque a gente acaba não vendo isso, né? Ainda porque e ainda é muito... São poucos, andando aos poucos ainda, né? O problema é que são poucos. Um deputado sozinho também não consegue fazer muita coisa. São pouquíssimos. Então, quando o plano tem muita influência ali em diversos, às vezes... a bancada do plano é muito maior. Isso, exatamente. Vale mais a pena, né? Como é que se resolve a questão dos reajustes abusivos? Então, os planos, eles têm feito reajustes, assim, astronômicos que ninguém consegue pagar. É uma forma também de tentar expulsar a pessoa do plano, né? Aquela pessoa que eles estão tendo que despender algum valor ali com tratamentos. E a primeira forma é tentar fazer uma reclamação na ANS, tá? E aí, se não resolver, não tem jeito. Tem que procurar um advogado especializado para entrar com a ação questionando os reajustes. Porque esse reajuste, muitas vezes, vem de uma forma que não é nem explicada pelo plano direito. E aí o plano tem a obrigação de explicar esses reajustes. Então, o caminho é procurar um advogado especializado se não resolver na ANS. É possível que a ANS não dê conta de fiscalizar todas essas questões? Eu já ouvi gente dizendo que a ANS está comprada pelos planos. Qual é o poder da ANS? Então, a ANS é um órgão público como o judiciário, como as delegacias, como qualquer outro, né? E realmente, os órgãos públicos precisam de maior investimento, né? E essa questão da ANS estar comprada ou não, eu não posso dizer, porque não atuo diretamente lá dentro, mas assim, é muito complicado quando você entra com uma demanda na ANS que deveria resolver,
aí o plano dá uma resposta manifestamente ilegal e a ANS não faz nada. Sim. E aí o que você tem que fazer? Entrar com a ação para o juiz falar o óbvio, né? Não pode cancelar o tratamento de uma criança autista do nada. Sem a criança está pagando o plano todo mês e aí tem o plano cancelado. E a ANS se satisfaz com a resposta do plano dizendo, tecnicamente eu posso fazer isso. Não pode. A justiça já disse inúmeras vezes que não pode. Então, é revoltante mesmo, muitas vezes, o posicionamento da ANS perante causas assim que a justiça... A ANS falou, a minha mãe ligou, acho que foi ontem, através do celular que seja lá, pro outro lá, pro corretor, né? O corretor falou, liga pra ANS. A ANS falou, eles falam o que eles querem. Eles ignoram praticamente. A gente A ligou... ANS e o plano, né, no caso. Sim. A Sim, gente de ligou modo geral. para a Mil, que é o convênio do Rafa, Mil e Qualicorp. Um joga para o outro, aí você liga para a ANS nem aí, te ignora também. Fala, tá, vamos ver isso aí. Quanto tempo vai demorar? Porque a gente não recebeu o cancelamento, a notificação pelo e-mail. Não recebemos nada, simplesmente foi cancelado. Você vai fazer uma consulta, negada, seu plano está cancelado. Quer dizer que a gente ficou sabendo... Pela própria consulta, ou seja, pelo próprio... Pelas clínicas, pelos médicos. É um absurdo. Olha isso. Então, ele faz o tratamento, né, dele e não está fazendo mais, do nada. Então, quando você recebe o e-mail, você tem 60 dias, né, para se beneficiar do convênio, e a gente não teve. E eles estão falando que tem muita gente que foi cancelada e não recebeu. Ainda eles falam, a gente gravou isso. Na cara deles. Eles falam na cara da gente. Eles falam na cara da gente. Mas E não resolvem, né? Não resolve. E teve gente também que recebeu o e-mail na caixa de spam, muita gente. Tá vendo? E aí só foi descobrir quando foi usar o plano e aí não conseguiu. Teve muita gente assim, muitos casos assim também. É terrível. É uma situação assim, assustadora mesmo. Sim, a gente vê que é proposital. Os caras estão, né... Eles estão matando pessoas, basicamente. Batendo de frente, né? E a gente não tem para onde correr, quer dizer, é uma loucura. Fica refém deles, né? Sim, refém. O que é o rol da ANS e o plano é obrigado a cumprir pelo rol da ANS ou não? Tá. O rol da ANS é uma lista de procedimentos que é o mínimo que o plano tem que cumprir. Tá? Então, assim, todos os procedimentos que estão naquele rol, que é um rol aí com mais de 3.000 procedimentos, eu não me lembro exatamente o número, mas são muitos procedimentos, aquilo todos os planos têm que cumprir. Tá? Esse é a função do rol. O que aconteceu há 2 anos? Alguém chegou lá no STJ e falou, não é o mínimo, esse é o máximo. O plano não tem que cumprir nada além disso. E aí que começou a briga do rol taxativo ou exemplificativo. Né? Rol exemplificativo é o mínimo, rol taxativo é o máximo. Essa interpretação de que é o máximo, ela é um absurdo. Ela é, assim, surreal. Por quê? O entendimento é muito simples. Quando você vai contratar um plano de saúde, você não sabe qual doença ou qual condição pode te acometer no futuro. Né? E aí, ninguém consegue ler o rol, nenhum médico consegue ler o rol da ANS e saber o que significa tudo aquilo. Então, como que o consumidor vai contratar um plano de saúde e ter uma previsibilidade do que está coberto ou não? Não existe. O rol tem milhares de procedimentos. Sim. Não existe a previsibilidade. Então, assim, coloca o consumidor numa desvantagem muito grande. É por isso que a justiça sempre entendeu que o rol não era taxativo. Só que aí no STJ, um ministro chegou e falou, não, agora eu entendo que é taxativo, e aí começou essa luta. No final de tudo, o que aconteceu? O STJ primeiro tinha entendido que era taxativo, ou seja, isso ia acabar com o tratamento de muitos autistas, porque os tratamentos para autistas não estavam no rol. Aí, depois de muita pressão da comunidade autista, a ANS veio e colocou no rol os tratamentos. E depois também teve uma legislação nova que a gente chama de rol taxativo mitigado, que é o quê? Bom, o que o plano tem que dar é aquilo, porém, tem vários requisitos aí que tem que ser cumpridos para tratamentos, cirurgias, etc., que não estão no rol. E aí, se esse tratamento se adequar nesses requisitos que estão lá na lei,
aí sim vai ter o tratamento mesmo fora do rol. Então, a gente está numa situação intermediária. Mas é muito clara o poder financeiro e político nessa questão, né? Claríssimo. Aí eu prefiro não comentar, porque da minha opinião aqui eu posso ser preso. Sim, todos nós, né? Exatamente. Mas assim, existe uma nota da ANS dizendo que é proibida a seleção de risco. Quer dizer, quando o plano só aceita quem não tem CID. Isso é discriminação e tem que ser denunciado, não é? Cabe Sim, BO também? Cabe. O que muitas mães de autistas me perguntam é assim, eu vou contratar um plano de saúde, eu falo que meu filho é autista ou não? Por quê? Porque os planos fazem isso. Os planos falam, é autista, eu não vou aceitar. Mas eu falo, não, fale, não precisa mentir para o plano. Pode falar. Por quê? Porque o plano não pode negar a entrada pelo fato dele ser autista. Mas nega. Sim, aí ele nega. Aí o que você tem que fazer? Vai para a justiça. Primeiro uma reclamação na ANS dizendo, isso foi uma recusa discriminatória. Eles estão me recusando no plano porque meu filho é autista. E aí, magicamente, o plano vai ligar e falar, opa, peraí, não é isso não, gente. Porque isso dá problema, isso dá crime, tá? Dá crime de capacitismo. Então, assim, aí o plano vem e fala, não, desculpa, não foi bem assim, não pode entrar. Tá? Então, só que a maioria das pessoas não reclama. Então, assim, a reclamação da ANS costuma resolver nesses casos, tá? Até comigo já resolvi assim. Agora, se não resolver, aí é justiça mesmo, porque recusa discriminatória em 2024 é um absurdo. A lei é claríssima no sentido de que não pode, a ANS é claríssima. Inclusive, quando você faz aquela declaração de saúde, está escrito lá, ó, não pode ter recusa discriminatória, está escrito ali. Então, assim, pais de autistas, mães de autistas, têm que lutar na justiça, têm que lutar na ANS a vida inteira. E esse é mais um obstáculo que dá para superar. Os planos, eles não podem colocar, por exemplo, um valor a mais como, tipo, doença pré-existente ou algo desse tipo? Não, porque o autismo é uma condição de pessoa com deficiência e não uma doença. Então, não tem como colocar aquela... não tem como colocar carência maior. Inclusive, a carência para os tratamentos é de 24 horas, porque são tratamentos urgentes. Então, não tem essa de carência de 6 meses, não. Fez o plano de saúde, já tem que começar a dar as terapias. Entendido. Mas tudo vira judicialização, né? Tudo você tem que entrar na justiça. Mas a gente não pode depender desse jeito do judiciário, né? E nem todo mundo tem dinheiro para arcar com custas e honorário advocatício. Por isso que tem que aprimorar a legislação. Tem que aprimorar a legislação para que o autista seja realmente defendido perante os planos de saúde, porque os autistas estão sob ataque dos planos de saúde mesmo. E quem não tem condição, realmente, como eu disse, se a pessoa se a renda familiar é de até 3 salários mínimos, ela pode procurar a Defensoria Pública, que tem agido bem nesses casos. Faculdade de Direito também. Sim, a Defensoria tem convênios com faculdades, também aí depende de cada estado. Mas assim... Ministério Público. Procura o Ministério Público, o primeiro passo é procurar a Defensoria. Tá. Se não der, aí outros caminhos, né? Verdade. É verdade que o plano não está mais aceitando crianças e nem pessoas físicas? O que acontece é que existem modalidades de plano de saúde que são planos de saúde individuais e familiares. Esses planos, o reajuste ele só pode ser com base no que a ANS prevê como reajuste todo ano. Todo ano a ANS fala, o reajuste máximo é tanto. Esses 2 tipos de plano têm que seguir esse reajuste. Só que hoje você não consegue comprar esse tipo de plano. Os planos não vendem. E aí Não se conformaliza mais. Não se comercializa mais. Exato. E aí, o que acontece? Eles só comercializam planos coletivos por adesão ou de pessoas jurídicas. Mas agora está dizendo que não mais, se adesão coletivo não pode, não serve. Só jurídico. O nosso foi cancelado por causa da adesão. Então, mas aí porque a Qualicorp saiu do jogo, mas até esses eles estão tentando limitar também para vender só para pessoa jurídica. Então é terrível. Como se a gente fosse obrigado a ter um CNPJ. Né? Assim, por isso que a legislação precisa pegar pesado, sabe? Porque não dá para essas empresas lucrarem bilhões e bilhões e bilhões e agirem como querem no país, né? Cada um faz o que quer. Se continuar assim, no futuro não vai ter mais plano de saúde.
E aí todo mundo vai depender do quê? Do SUS, vai superlotar o SUS. Exatamente. Você acha que E vai ser ruim para todo mundo. o Exatamente. trajeto daqui para frente, assim, para que isso dê uma diminuída ou que as pessoas ficam menos reféns do plano de saúde e tenham acesso ao tratamento? Você acha que é só questão de lei mesmo? É um processo muito longo? Até isso talvez ser um pouco melhor organizado? O que você acha que o primeiro viável passo agora? O primeiro passo é aprimorar a legislação, transformar em crime essas condutas de cancelar tratamento de crianças autistas, de pessoas com deficiência, de pessoas com doenças raras, enfim, né? Transformar em crime. Primeiro passo. Segundo passo é mobilizar os juízes para que tenham mais coragem também e para que entendam melhor a situação. É inadmissível, com tanta informação disponível, um juiz, por exemplo, dizer que tudo bem o plano de saúde indicar uma clínica que fica a mais de 10 quilômetros para um autista ir todo dia. Sim. Sabe? É inadmissível isso, gente. Então, juízes, procurem informação sobre a ciência ABA, as terapias ABA, Denver. Procurem informações sobre o que passa uma mãe de autista todo dia, porque não é fácil. Só quem convive sabe, né? Então, para que não deem decisões assim que, poxa, não demonstram nem um mínimo de empatia, nem um mínimo de conhecimento. Então, eu acho que é isso, esses dois passos. Aprimorar a legislação e mais coragem e firmeza dos juízes contra esses abusos dos planos. Falta informação. As crianças se batem, se mordem, batem nas outras pessoas, não podem com barulho, né? Grito, buzina, sei lá, tudo isso, moto, eles enlouquecem quando, né? Nível 3 de suporte. Não é possível que os juízes não se comovam com uma situação dessa, que é lamentável. Assim, é uma atrocidade que os planos estão fazendo, é abominável, porque assim, eles sabem o que a gente passa, mas teve um caso que uma determinada juíza deu tanto, mas ela colocou tantos obstáculos num processo de uma criança autista que não teve jeito. Nós tivemos que representar a juíza na corregedoria. Não teve jeito. Sim. Chegou num ponto que dá a impressão até de que a juíza estava praticamente advogando para o plano. Sim. Pior ainda quando o Ministério Público faz isso. Tem casos em que o Ministério Público dá parecer favorável ao plano. O Ministério Público está lá para cuidar da criança, dá um parecer favorável ao plano. Você fala, meu Deus do céu, né? Mas ainda bem que são exceções, tá? Porque o que a gente vê é que os juízes, embora não tenham essa firmeza na cobrança das decisões, eles têm dado decisões favoráveis para os autistas contra os planos. Sim, e assim, o SUS não vai suportar tanta gente, né? Eu conheço gente que está esperando fisioterapia pelo SUS há 2 anos. Imagina que loucura. E quanto mais jovem... Também. Ecoterapia também. Também. Sim. Aquela... Pelo SUS. Tem uma SUS. fila de 1 ano para as mães conseguirem colocar as crianças. E o Fábio vai saber dizer melhor que eu. Quanto mais cedo começa o tratamento, melhor. Exatamente, precocemente, né? Tem que ser ali, porque quanto mais cedo, maior a neuroplasticidade, a facilidade de aprendizado, desse aprendizado ser fixado, né? E se tornar um comportamento, algo padrão ali daquela criança, né? Algo que ela não tem e ela adquira e siga para a própria vida, né? E aí, vai demorando. Uma criança que vai ter um tratamento com um fonoaudiólogo, com uma terapeuta ocupacional daqui 1, 2 anos. Você não sabe, né? Até lá, a falta de evolução, quanto que isso pode impactar, né? na vida da criança, né? É por isso que os juízes, quando os planos demoram a cumprir as liminares, precisam ser mais efetivos e mais firmes. É por isso. Se o juiz começa a dar multa diária de R$50 mil, por exemplo, o plano vai resolver. Agora, o juiz dá uma multa diária lá de R$200, R$300. Mas o juiz pode determinar o valor da multa? Pode. Ele pode determinar. O valor? Pode. De acordo com o caso concreto, ele pode. E essa multa ela seria paga para a justiça ou como uma indenização para a família? Para a família. Será que o juiz sabe disso? Que ele pode aumentar o valor da multa? Sabe. Não, o que acontece na prática é assim, quando o juiz dá uma multa muito alta,
né? E aí o plano vai lá e cumpre, mas aí vamos supor que ele cumpriu com 10 dias. E a multa que o juiz deu foi, sei lá, 10 mil reais. Então a gente está falando de 100 mil reais de multa. Aí a gente vai, na hora de executar, o juiz fala, olha, considerando que a multa tá meio alta, eu vou abaixar o valor. Aí você fala, poxa... exatamente, aí você tá jogando junto com o plano, né? É um problema sério. Porque se eles, o que eu acho é que se os juízes começassem a dar multas pesadas... eles não iam mais precisar da multa depois. Porque os planos iam se conscientizar que não adianta fazer essa sacanagem que é não cumprir as decisões. É simples. Seria incrível ter os juízes do nosso lado, né? Do lado do povo. O Ministério, né? O Judiciário como um todo. O que falta para os juízes, na minha visão, para a parte dos juízes, não todos, porque a maioria dá decisões boas, é convívio com famílias de autistas. Precisaria conviver. Mas, doutora, a Constituição não garante o direito à saúde e à educação, não vamos nem falar de educação, né? Mas a saúde gratuitamente? Sim, mas a questão é que o SUS, infelizmente, não consegue dar todas as terapias que os autistas precisam. Eu gostaria muito de ver um dia os autistas bem atendidos pelo SUS, mas o fato é que isso hoje não acontece, está longe de acontecer. Eu acho que tem muita essa questão, vai para CAPS, né? Vai encaminhado para algumas instituições e muitas vezes lá não vai ter o suporte necessário, né? De as terapias que sejam necessárias, né? Exato. A deficiência intelectual, então, está à deriva, né? CAPS. Então. Porque são pouquíssimas instituições em quantidade mesmo, né? E também o investimento que não tem, né? Para dar o suporte necessário, né? E aqui não é nenhuma crítica aos profissionais, porque a experiência que eu tenho com hospitais públicos e com médicos do serviço público é que são profissionais fantásticos, médicos, enfermeiras. O problema é você pegar um pronto-socorro, por exemplo, que cabe 100 pessoas e querer colocar 1.000, 2.000, pode ser o melhor médico do mundo, vai morrer gente. Então, não tem muito... É o problema de estrutura mesmo. E falta de interesse público de melhorar essas estruturas, né? Quem não tem dinheiro para contratar um advogado faz o quê? Recorre à OAB, Defensoria Pública, é isso? Tem que ir para a Defensoria Pública. Se a renda familiar for de até 3 salários mínimos, a Defensoria Pública vai atender e vai atender bem. O que pode acontecer é ter uma questão de demora, porque tem muita gente para ser atendida, né? É claro que com um advogado particular as coisas acontecem mais rápido. Mas a Defensoria Pública tem profissionais excelentes. Eu conheço vários. E é um bom caminho, sim. E se você que está nos ouvindo aí é mãe de autista e não tem condições de contratar um advogado, procure a Defensoria Pública o quanto antes e tente por lá para conseguir obter o tratamento para o seu filho. E quem tem um pouquinho de dinheiro ou muito dinheiro, contrata o Dr. João. É isso? Exatamente. Quer deixar seus contatos? Quem quiser me seguir é @raposoadv, tanto no Instagram como no TikTok. E quem quiser conhecer o nosso podcast também é o Salvo Conduto Podcast no YouTube e em todas as plataformas de áudio. O Rafa assiste, acompanha, segue. O Rafa falou que gosta do Jamil também, ele né? gosta do Jamil, ele é legal. apaixonado pela dupla, Dr. Jamil e Dr. João. Obrigado, Rafa. É uma honra ter vindo aqui, viu, Rafa? Doutor, a gente deixou de falar alguma coisa importante? Olha, nossa, a gente passou rápido, né? A gente bateu um papo muito bom aqui. O que eu queria deixar de recado, assim, para as mães de autista, principalmente para aquelas que estão passando por cancelamento de plano, é não desistir. Infelizmente, a gente vive num mundo em que as grandes corporações, inclusive os planos de saúde, eles têm muito poder. E não é fácil. Mas se não desistir, vai conseguir. O que eles estão contando é que boa parte das pessoas simplesmente vão desistir do plano e tentar fazer outro, se conseguir, não desistir. E um outro ponto que eu gostaria de tocar também é, mesmo quando o cancelamento do plano de saúde é feito por demissão
dá para entrar na justiça também para manter o plano se Demissão? a pessoa estiver em tratamento. Por Como exemplo, assim, o demissão? pai é demitido e aí o pai tem acesso, por exemplo, pelo trabalho ao plano de Olha, saúde que tal. interessante. E aí quando ele é demitido, ele perde o plano e aí, consequentemente, o filho dele que é autista Mas também entra perde, na né? justiça e resolve. Sim, porque não pode cancelar plano em tratamento. Então vamos supor, o pai trabalha numa empresa e aí o filho é autista e é dependente no plano. E aí o que acontece? O plano começa a ter que gastar mais com esse beneficiário. E aí o plano vai lá na empresa e fala assim, olha, eu vou aumentar o custo Por causa para desse você por cara. causa desse beneficiário aqui. A empresa vai lá, olha, vamos te mandar embora porque você não está Redução de produzindo custo, bem aham. ultimamente. Sim. Olha Jamais só. eles vão falar que é por causa do filho autista. Sim. E aí, o que acontece? Quando você é mandado embora, você tem um prazo para ficar com um plano. Normalmente de 6 meses a 2 anos, dependendo de quanto tempo você trabalhou na empresa. Só que o tratamento para o autismo vai passar disso. E aí, o que você pode fazer? Entrar com uma ação, falar, eu quero que mantenha o plano para o meu filho e eu vou pagar. Eu vou pagar de maneira individual o plano para ele porque ele está em tratamento. Sim. E a justiça tem Ou concedido. seja, tirar do bolso do trabalhador. Sim, Nesse porém, caso, sim. porém de uma situação ruim, que é ser demitido, vem uma situação boa que você vai conseguir na justiça manter o tratamento desde que pague o plano. Então aí você arrumou outro emprego, mas esse plano aqui você Isso vai pagar. se mantém, né? E o valor não é tão alto porque é só É da só criança. da pessoa, né? Não é da sua. É só de quem está em do- tratamento. Aham. Às vezes o pai está em tratamento também. Aí mantém para o pai também. Sim. Desde que tenha o pagamento, a contraprestação. Sim. E outra coisa, os planos também não estão oferecendo planos equivalentes, né? Então, você tinha um plano com reembolso, eles têm que te oferecer um plano que também tenha reembolso, mas isso não está acontecendo. Mas a minha recomendação é, independente do que for oferecido, se Não for é- autista, se tiver em tratamento, entrar com a ação. Primeiro reclamar na Tem que ter ANS, ação. depois entrar com a ação para manter o plano de saúde atual, não tentar mudar. Primeiro porque essa mudança certamente não vai ser boa para você. Não, a Porque criança, se fosse eles boa, eles odeiam eles não mudança. cancelariam. Ia cancelar, Não, as exatamente. crianças não suportam autistas, eles não suportam mudança. Tem essa Para também. eles é terrível mudar. Mas Mudar de clínica, de espaço, de tudo para eles é terrível. E é prejudicial na parte financeira também, não tenha Também, dúvida. Ninguém com vai te certeza. oferecer uma coisa melhor do que você Do que tinha. você tinha, Então, exatamente. Mas, por tem que exemplo- lutar para manter o plano. Com certeza. Mas, por exemplo, se você tiver um MEI, é mais vantajoso Basta um pouquinho mais numa pra hora frente. dessa do que entrar com uma outra liminar, do que gastar com advogado? Vai gastar mais com advogado do que com um MEI, por exemplo? Não gasta, porque você tem que ver no longo prazo. Você tem que ver no longo prazo. Esse plano MEI, daqui a um ano ele vai ter reajuste, depois ele vai ter outro, depois ele vai ter outro, e vai ficar impagável. Se você já tem um plano que está ali, que você Compensa. está conseguindo pagar, que é só da criança, por exemplo, você tem que lutar para manter. O advogado não tem jeito, tem que cobrar os honorários para fazer. Mas é mais barato do que você mudar de plano. E se você mudar de plano, você também vai ter que entrar com outra ação para garantir as terapias Sim. de qualquer forma. Exato. Então, e essa outra ação para garantir terapias, normalmente ela é mais cara do que a ação que discute só o cancelamento. E por quê? Quando você discute só o cancelamento, você está discutindo uma questão de direito. Olha, pode cancelar ou não. É uma discussão. Quando você tem que entrar com a ação para garantir as terapias, você tem duas discussões. Uma de direito, tem que dar as terapias ou não. E uma de fato. As clínicas da rede credenciada são aptas ou não. E essa discussão é muito mais difícil. Na justiça, dá muito mais trabalho, porque depende Porque de envolve provas. várias coisas, né? Também, até mesmo a questão, como você falou, da distância, né? De tudo, se é Exato. possível ter esse tratamento naquela clínica, né? Então assim, é uma ação até mais cara. Então, se você já tem uma liminar consolidada aí da primeira ação e aí seu plano é cancelado, é melhor você entrar com outra ação para reativar o plano e manter o que você já ganhou lá atrás. Até porque você não sabe também o futuro. Né? Se você tem uma decisão transitada em julgada, por exemplo, você tem que garanti-la. Você não pode abandonar. Né? Então, esse é o caminho. Sem contar o valor dos planos, né? O do Rafa 1000 Qualicorp, R$2.000. Quer dizer, não é brincadeira. É um absurdo. Você dispõe de R$2.000 para um plano de Todo saúde. mês. Porque você tem um filho autista. Eu não tenho um plano, ele tem que ter. Ele tem que ter. Ele é E o que você muito- faz? E os caras ainda vêm com uma conversa dessa de cancelar tudo. Acaba virando quase Que um palhaçada é cartel essa, ali, né? gente? Todos os planos Sim. jogam um valor lá em cima e cada um que arque, se quiser, né? Senão Quer dizer você que pode você não tá- pegar particular, né? Você Como não se está fosse pedindo isso. favor, você não está pagando ali uma merreca, R$10 ou R$100 por mês.
2 mil. reais. É não um absurdo. brincadeira. É um absurdo. É por isso que eu falo. Ou isso tem que virar crime e crime grave. Sim. Cancelar plano de saúde de autista tinha que virar crime pesado mesmo para não acontecer nunca mais. Sim. Porque o que fizeram esse ano é surreal, é uma maldade absurda. E veja que com todo esse tratamento, eles ainda surtam em casa muitas vezes. Sim. Agridem os pais, os irmãos, familiares. É uma loucura. E não é culpa deles, né? Não é culpa deles. Mas com todo esse tratamento que eles estão achando... Imagina sem. Os planos estão achando que tá gastando demais, não é necessidade, enfim, tá acabando com o dinheiro dos planos. E não vai acabar, né? Isso é uma narrativa. Sim. Isso é uma narrativa. Nenhuma empresa que... Qual empresa lucra bilhões, né? E vem, inclusive, já pagando os tratamentos dos autistas. Uhum. E vem com essa agora? Não existe. Tá bom, então nossos agradecimentos, muita honra, muito prazer ao Dr. João, da Raposo Soares e Salomé Advogados. E, gente, como ele fez aniversário agora, o João Vitor, ele vai ganhar, o Rafa trouxe presente de aniversário deles. Obrigado. Ainda faltou da Manu, né? Também fez aniversário. Não, a família unida aniversariante. Aí, vamos lá pegar. vai lá. Obrigado. Vamos Valeu, pegar tá lá ali, os Rafa, presentes. pega lá. Você filma, Cuidado aí, o Rafa. Rafa dando Boa, presente claro. pro doutor? Aqui, ó, a filmagem da É um filmagem. espetáculo que faz aniversário todo mundo junto, né? Aí, Rafa, pega ali as caixas Cadê, ali, ó. Rafa? Vamos pegar ali. Ali, Quer que eu pegue pra você? Te ajuda nesse aqui, Rafa. Que legal. Não precisava. Obrigado. Ah, ele quis. E tá certo. Conhece o doutor há tanto tempo. O doutor que salvou ele. E também não tem muita clínica legal, né, doutor? Não tem muita opção. Quer sentar ali pra câmera pegar? Olha lá. Obrigado, viu, Rafa? Ô, Rafa, ó. E um abraço, doutor. Obrigado, viu? Ó, adorei participar. Vou abrir aqui no ar, Vamos ver o hein? presente Aí, do doutor. Vou abrir aqui no ar mesmo, hein, Rafa? Vamos ver. Aqui, ó. É um meu e um no João Vitor, é isso? É cada um. Oh, nossa. Poxa, mas isso tô emocionado. Eu tô emocionado, pô. É o que eu mais Ele queria. viu o João, inclusive. É o que eu mais queria, menino. Aí, Rafa. Pô, que isso. Esse é gente boa. Não, ele Ó. queria dar um vinho Olha, da não. Mistral. Falei, não. Pô, o melhor presente que eu ganhei nos últimos 10 anos. Agora Obrigado, carinho. viu, Rafa? Obrigado Com mesmo. carinho, né, Rafa? E esse é do João Vitor? Essa Vamos abrir também. Ah, tem pra ele Vai também. ser pai e filho pra ele. Sensacional. Vai ser pai e filho juntos aí, ó. Lindo, lindo. Olha, e essa camisa é a mais bonita do É Palmeiras, hein? lançamento. É a nova, nossa, sensacional. Poxa, eu não precisava. Obrigado. Obrigadão. Tô muito feliz, muito feliz. Legal pra caramba. Não, pô, Tem que escolher, Nossa, ele demais, foi assim. demais. E Eu adorei, cara. O vendedor falou, Tamanho não tem certo, outra. hein? Essa aí você falou, não, eu quero essa, que é lançamento. Nossa, demais. Aí foi assim, será que vai ter pro João Vitor? Tem. Não, ele vai adorar. Eu vou fazer um vídeo com ele lá depois.